Boa tarde a todos. Penso que já cumprimentei toda a gente. Eu esta tarde gostaria de começar o nosso culto com uma passagem muito conhecida. Podem abrir em Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. E esta passagem fala o seguinte: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Pronto, como temos aqui muitos brasileiros, passa bem. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O princípio da passagem diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Porque este é o culto racional. Nós às vezes dizemos: vou ao culto, vou fazer este sacrifício a Deus. Como aquela pessoa que diz: tenho um gelado tão grande para comer, vou fazer este sacrifício de o comer. Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa, Martinho Lutero, que de facto se sacrificou pela verdade, pela palavra de Deus, para desmascarar aquilo que estava errado e veio mostrar como é que se devia e o que é que era o certo. E gostaria também de chamar a cada um a pensar que sacrifício é que está disposto para fazer para Deus. Não aqueles sacrifícios: eu vou comer este gelado por sacrifício. Ou eu vou me sacrificar a vir conviver com os meus irmãos. Não, que sacrifícios, que direitos é que estás disposto a prescindir para seguir a Cristo? Quanto é que estás disposto a sofrer por amor a Cristo? Sim, porque nós não estamos na vida, a vida não é uma passeata, nós não estamos a passear. E a palavra de Deus é clara, que o caminho é estreito, tem pedregulhos, é sinuoso. Nós não somos chamados a andar nesta vida como quem anda na autoestrada. É sempre em frente, é pedal a fundo, é só olhar para a frente e o resto não interessa. Não, de facto nós estamos num caminho onde há buracos, onde há cruzamentos, onde há encruzilhadas, onde sobe muito, onde desce muito, onde temos de ver a quem é que temos de dar a prioridade. E de facto não é fácil. Martinho Lutero tinha uma vida normal, razoável. Não tinha grandes preocupações. Era um homem bem-sucedido. Estudava a Bíblia, dedicou a sua vida a Deus. Acredito que não tivesse mulher nem filhos, atendendo à profissão que ele tinha, de monge. Ou seja, tinha muito menos problemas do que eu. Mas ele entendeu se sacrificar uma vida boa, uma vida estável, uma vida agradável, como sacrifício santo e agradável a Deus. Porquê? Porque isto é o culto racional, é o tipo de culto que Deus espera que nós façamos, que nos sacrifiquemos para o adorar, para lhe agradar, que nós façamos um esforço para estar no caminho
estreito e não nos perdermos. Então eu esta tarde queria-te pedir, agora durante alguns segundos, para meditares um bocadinho nisto. Até que ponto, até onde é que tu estás disponível? Que preço é que estás disposto a pagar para seguir a Cristo? Queria então pedir que fechem os vossos olhos, baixem as vossas cabeças. Vou dar poucos segundos, mas gostaria que pensassem sobre este assunto e eu depois vou terminar em oração. Obrigado, Deus, porque Tu és bom e porque Tu queres o melhor para as nossas vidas, Deus. Tu prometeste-nos uma vida em abundância. E nós queremos Te pedir esta tarde que, de facto, nos ajudes a compreender qual é que é o caminho que devemos traçar, que caminho é que devemos seguir, que sacrifícios devemos fazer para atingirmos esta vida em abundância, Deus. Que Tu sejas realmente o centro do nosso culto esta tarde, que Te possas sentir agradado, que Te possas sentir feliz pela forma como nós cantamos, pela sinceridade das nossas palavras, Deus, que Tu possas ser engrandecido também nas nossas vidas, através daquilo que vamos aprender, Deus, e que de facto nós possamos fazer diferença quando sairmos daqui, Deus. Em Teu nome. Amém. Irmãos, vamos ter a oportunidade de louvar ao Senhor. É muito importante nós estarmos com o nosso coração pronto para aquilo que vamos fazer. Não o estamos a fazer só porque nos sentimos bem com isso, ou cantar só porque gostamos das melodias da música, mas é muito importante que ao louvarmos ao Senhor nós possamos perceber que estamos a louvar aquele que é digno de toda a honra e todo o louvor. Independente da melodia, independentemente dos instrumentos, da música, que nós possamos ter consciência que o estamos a fazer para aquele que é digno. E Deus é digno do nosso louvor. O facto de Deus ser digno implica que nós estejamos em ordem, porque estamos diante de um Deus que é santo. E não podemos fazer isto de uma forma qualquer. Temos de fazê-lo com consciência da grandeza de Deus e com responsabilidade. E isso faz com que nós possamos ter consciência daquilo que se passa menos bem na nossa vida, diante de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para perdoar. Porque ao estar a prestar louvor, não possamos estar a prestar louvor àquele que é digno, mas estamos a fazer de uma forma indigna. Então é muito importante nós estarmos dignos também com aquilo que é o nosso coração. Não se trata tanto da postura exterior, não é o exterior que conta. O que conta é o coração, porque Deus olha para o coração. Vamos cantar, quem quiser se colocar de pé pode colocar-se e vamos cantar àquele que é digno de toda a honra e louvor. Digno toda a honra e louvor, é merecedor de exaltação, ressurreto e vencedor, é Jesus. Outra vez. Digno toda a honra e louvor, é merecedor de exaltação, ressurreto e vencedor, é Jesus. Pois nele tenho salvação, meus erros perdoou na cruz. Ele é a paz e libertação, é Jesus. Digno toda a honra e louvor, é merecedor de exaltação, ressurreto e vencedor, é Jesus. Leão da tribo de Judá, meus erros verdadeira luz, seu trono confirmado está, é Jesus. Digno toda a honra e louvor, é merecedor de exaltação, ressurreto e vencedor,
é Jesus. Pois nele tenho, Pois nele tenho salvação, meus erros perdoou na cruz. Ele é a paz e libertação, é Jesus. digno toda a honra e louvor. É merecedor de exaltação, ressurreto e vencedor, é Jesus. Leão da tribo de Judá, Ele é a verdadeira luz. Ele quando confirma diz lá, é Jesus. Digno toda a honra e louvor. É merecedor de exaltação, ressurreto e vencedor, é Jesus. É Jesus. É Jesus. Parte de estarmos a louvar aquele que é digno é também, diante dele, nós reconhecermos a nossa fraqueza. Porque a palavra de Deus diz que é quando nós somos fracos que ele se torna forte. E é na medida em que nós vamos admitindo os nossos erros diante do Senhor que ele vai trabalhando em nós e ele vai construindo em nós o caráter de Cristo. Aquilo que nós vamos cantar, nós vamos dizer: confesso a ti, Senhor, que eu sou fraco, mas tu és forte. Venho a ti sem nada para dar, eu peço-te ajuda-me, ó Deus. E há uma coisa que Deus gosta muito. Deus gosta muito de um coração quebrantado e humilde. Porque é um coração quebrantado e humilde que vai estar pronto para receber a correção do Senhor, o ensino do Senhor. Nós precisamos cantar isto. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada para dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada para dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estende a mim tua graça e deixa o teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti,
Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixa teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. O perdão e a graça de Deus nos alcançou porque Ele nos ama. E Ele nos amou primeiro. O próximo hino que nós vamos cantar vai exaltar o amor de Deus. Diz que o amor de Deus é fiel. E Ele é nosso porque Deus nos deu. Deus pagou um preço muito alto. Ele morreu, Jesus morreu na cruz por nós, para nós podermos ter vida. Para nós podermos estar aqui a celebrar o nome de Deus. E nós podemos ter a certeza de que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele nunca nos deixa só. Ele está sempre connosco. Usufrui da presença de Jesus. Amor fiel é meu para sempre, por causa da tua morte. Amor fiel é meu para sempre, por mim pagaste o preço, Senhor. Graça sem fim vem da tua mão, enchendo todo o meu ser. Graça sem fim vem da tua mão, renovas o meu viver, Senhor. Fim.
graça sem fim vem da tua mão, enchendo todo o meu ser. Graça sem fim vem da tua mão, renovas o meu viver. Senhor, és meu Salvador, teu amor não tem fim. Em ti esperarei, nunca me deixas só, nunca me deixas só. Amor fiel, graças sem fim. 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 Eu vejo o Rei da Glória vindo sobre nuvens em fogo. A terra treme, a terra treme. Eu vejo amor e bondade limpando nosso pecado. O povo canta, o povo canta. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo uma geração ocupando seu lugar em plena fé, em plena fé. Eu vejo o avivamento que surge enquanto te buscamos nos
tudo que há em mim para o teu querer. Ao aproximar-me da eternidade. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. O próximo hino que nós vamos cantar convida-te a descansar no Senhor. Há lugar de descanso em ti. Há lugar de refrigério em ti. Há lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há lugar onde as pessoas não me influenciam. Há lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há lugar de vitória sobre a guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, és tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, esse lugar é no Senhor. 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 És tudo. És tudo que eu preciso, Jesus. 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 Que nós possamos descansar no Senhor, sabendo que Ele é tudo aquilo que a gente precisa. Ele é fiel, o nosso Deus é fiel. Uma das características do caráter de Deus é que Ele não falha. Ele continua na sua fidelidade a suprir as nossas necessidades. Nós vamos ter um tempo agora onde vamos poder ofertar ao Senhor a oferta que nós preparamos em casa. Se o irmão está aqui e não preparou nenhuma oferta, então não se sinta constrangido a dar. Mas, se veio preparado, da mesma forma que preparou o seu coração para louvar ao Senhor, que possa também ofertar os dízimos e as ofertas, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, sabendo que este dinheiro servirá para levar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo até aos confins da terra. Nós não estamos a dar nada a Deus de que Ele nos tenha dado primeiro. Ele é fiel. E se nós podemos dar alguma coisa é porque aquilo que Ele nos tem dado tem sido o suficiente. E Ele é suficiente. Deus é suficiente. Não há nada que nós possamos acrescentar ou retirar. Deus, Ele é perfeito. E Ele tem planos de paz para nós. Que nós possamos cantar esta música. Esta música tem ali uma palavra que é Shalom. E às vezes a situação financeira pode não ser pacífica, mas esta palavra Shalom tem muito mais significado do que simplesmente uma paz que existe ao nosso redor. Ela é uma paz interior, é uma paz que vem de dentro. E esta paz só pode acontecer no nosso interior se nós estivermos cheios daquele que é o Senhor da paz, que é Deus. Se nós não tivermos Jesus no nosso coração, nós não vamos experimentar esta paz que excede todo o entendimento, porque é uma paz que vem de dentro, é de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso é que tanta gente acaba por estar bem a nível físico e ter muitas riquezas, mas não tem paz no interior, porque não tem a ver com aquilo que a pessoa tem ou deixa de ter a nível material.
Trata-se sim de ter Jesus no coração. E é esta paz que Cristo tem para nos oferecer. Se ainda não tens Cristo, se ainda não tens esta paz, Jesus está-te a fazer um convite esta tarde. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. E essa paz tu vais poder experimentar. Uma paz que não depende do exterior, não depende das circunstâncias. Aliás, ela diz, quando a Bíblia diz que quando ela excede todo o entendimento, é porque as pessoas de fora vão olhar para a tua paz e não vão perceber porque é que tu estás em paz. Porque tudo à tua volta está a desabar. Mas tu estás em paz, porque a rocha, o Senhor da paz, Ele está em ti. Vamos cantar. Eu vou pedir à Raquel e à Mariana para passar isto. Obrigado, Senhor, pelo tempo que tivemos a louvar o Teu nome por meio de cânticos, por meio de orações, por meio da oferta que foi levantada, Senhor. Tudo de formas que nós, na nossa liturgia, encontramos, Senhor, para Te engrandecer, para louvar o Teu nome. Que este louvor possa ter chegado diante do Teu trono de graça e ser recebido por Ti, Senhor, porque Tu mereces, Tu és digno. Senhor, abençoa aquilo que vamos ouvir, realmente que nós possamos aprender a Tua palavra, Senhor, e nunca nos desviarmos dela. Em nome de Jesus. Amém. Então, as crianças vão ter a oportunidade de ter um tempo dedicado a elas e nós vamos começar este tempo só a introduzir o vídeo que nós vamos ver. Nós, hoje, como povo de Deus, celebramos 504 anos da Reforma Protestante. E isto não poderia ficar sem ser celebrado da nossa parte. Reforma Protestante, nós vamos ver o impacto que teve, vamos ver um pequeno vídeo, cerca de 7, 8 minutos, que nos vai ajudar a perceber aquilo que se passou naquilo que é a Reforma Protestante. Vai nos ajudar a falar sobre este assunto, vai nos ajudar a ter cultura geral, a saber a nossa história, perceber aquilo que se passou e também ajudar-nos a estar vigilantes para não cometermos os mesmos erros. E realmente Deus levantou homens, e há bocadinho o Benoit falava de Martinho Lutero, mas houve outros homens que Deus levantou
para que o povo dele pudesse ser novamente direcionado para aquilo que é o centro. E nós vamos falar aquilo que é inegociável naquilo que é a nossa vida cristã. Vamos ver este vídeo. Você sabe o que é Playmobil? Adivinhe qual é a figura mais vendida da história da Playmobil? Martinho Lutero. Mas é uma ironia poder comprar o Lutero como um ícone. Isso porque Lutero não era do tipo de se autopromover. Ele não almejava virar história. Queria sim que o mundo conhecesse a sua história, a maravilhosa história da salvação. Nós muitas vezes ouvimos a sua história de um ponto de vista histórico. Porém, vamos ver o que aconteceu aqui do ponto de vista espiritual. Cerca de 30 anos depois de Cristo, Jesus havia dado a sua vida e o caminho estava aberto para todos se achegarem livremente a Deus confessando seus pecados. Aqueles que confessaram seus pecados posteriormente foram chamados de cristãos. Eles se agrupavam como uma família para encorajar uns aos outros. Novos membros chegavam e os mais antigos ensinavam os novatos. E então a coisa começou a ficar feia. Os mais velhos se desviaram da palavra de Deus e adicionaram regras desnecessárias. Como se isso não fosse ruim o suficiente, depois desses ainda se levantaram outros que cobiçavam o poder e perceberam que teriam total autoridade sobre os cristãos se cortassem a comunicação entre eles e Jesus Cristo. Para isso, tiveram que se intrometer em duas coisas, nas orações e nas escrituras. Referente à oração, passaram a ensinar que tem um intermediário entre Deus e o homem. Porém, a Bíblia claramente diz em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O segundo passo foi dizer que apenas a igreja tinha autoridade para interpretar a Bíblia e passaram a lê-la em latim. Mas então, em 1415, um homem chamado de Ian Hus entrou em cena. Isso 100 anos antes de Martinho Lutero. Ele leu a Bíblia e disse: "Ei, espera um pouco, isso é diferente do que a igreja está ensinando." Então a igreja disse: nós vamos te jogar na fogueira. E fizeram exatamente isso. Porém, antes de morrer, já na fogueira, pegando fogo, ele entoou: "Hoje vocês assam um ganso", referindo-se ao seu sobrenome que significa ganso. "Mas ainda virá um cisne, que esse não poderão assar." E esse cisne veio 100 anos depois. Eles tentaram assá-lo, porém não puderam. Seu nome era Martinho Lutero, e ele destruiu a tirania da Igreja Católica. Agora, Martinho é um cara normal, que quer se tornar um advogado, mas um dia ele se encontra em uma tempestade, raios para todo lado. Temendo ser atingido por ele jura que se Deus o salvasse dessa, ele se tornaria um padre. Num tipo falou e fez, Martinho se encontra um padre católico. Agora, como um padre, ele tem acesso à Bíblia e passa a lê-la. Ele teme aquele Deus que conheceu na tempestade e fica com uma dúvida atormentadora. Como posso me acertar com Deus? Então, ele tenta aquela forma religiosa, tentando subir a escada. Ele tenta orar por horas, jejuar, confessar tudo a um sacerdote, mas não funciona. Isso se chama santificação, ser uma boa pessoa. Basicamente, é isso que toda religião fala. Seja uma boa pessoa e você será aceito por Deus. Ser aceito por Deus significa justificação. Mas como disse antes, Martinho teme a Deus. E isso é importante, porque Salmo 25,14 diz: "O segredo do Senhor é com aqueles que o temem." Foi então que Deus abre seus olhos e dá a ele, pelas Escrituras, o entendimento de que o justo viverá apenas pela fé. Isso significa que é impossível fazermos caminhos próprios para chegar até o céu, mas que Deus, no céu, deu seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer por nós, para que quem crer, ou seja, sem obras, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa que primeiro vem a justificação e depois a santificação. Na Bíblia, nós aprendemos que primeiro obtemos a graça de Deus, baseado na confissão de nossos pecados a Jesus, e então podemos, pelo Espírito de Jesus, ser transformados em bom. Isso é uma revolução para Lutero. Agora ele entendeu que o único jeito de chegar ao Pai Celestial é através de confissão de nossos pecados a Cristo e confiar em sua obra de redenção. Nesse meio tempo, a liderança católica está longe de temer o Deus vivo. Em vez disso, está usando um sistema religioso construído para o seu próprio interesse para se enriquecer. Eles explicam para os pobres que eles podem pagar dinheiro para ficarem quites com Deus. Em troca disso, eles ganham um papel chamado de indulgência. Martinho Lutero, muito interessado em ficar quite com Deus, ficou chocado, pois não conseguiu encontrar na Bíblia algo que defendesse isso.
Então ele escreve 95 teses que ele quer discutir e prega o papel na porta da capela local, localizado em Wittenberg, na Alemanha. Mas, da mesma forma que foi com o mestre, assim também foi com seu servo. Cristo falou contra usar o templo para negócios, e Lutero falou contra a igreja feita em máquina de dinheiro. E os religiosos responderam unânimes: fora com ele. Porque uma vez que você mexe com o dinheiro e a influência dos religiosos, a amizade acaba rapidinho. Então, Lutero é chamado pelas autoridades religiosas para renegar e voltar atrás nas coisas que ele escreveu e pregou lá na porta. E lá, perante os cabeças da religião, ele falou uma frase que mudou a Europa e o mundo. A não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa nem nos concílios, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradizem. Sou obrigado pelas Escrituras que citei, e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. E essa é a segunda grande revolução que ele causa: pôr a Bíblia acima da religião da igreja. A equação da igreja era igreja mais Papa mais Bíblia em latim mais tradição igual a verdade. A equação de Lutero era Bíblia igual a verdade. Então, alguns dias após Lutero se recusar a renegar as teses, a igreja o declara um fora de lei e passa a caçá-lo. Para salvá-lo dos que queriam a sua vida, alguns bons amigos o sequestraram e espalharam a falsa notícia de que ele havia sido assassinado. Então ele passa as próximas 11 semanas escondido traduzindo o Novo Testamento para o alemão coloquial. E isso muda o jogo. Agora milhares de pessoas podiam ler o que Deus tinha a dizer e o caminho para o céu estava novamente aberto e sem obstáculos. E o resto é história. Porém, hoje, 500 anos depois, muitas pessoas, na verdade, quase todo mundo, é novamente ignorante quanto à palavra de Deus. Por quê? A estratégia do inimigo não mudou. Ele ainda quer que você dependa de religiosos e de suas regras ao invés de você mesmo ler a Bíblia. Mas a tática, essa sim mudou. Ao contrário de reter a informação, ele te dá ela gratuitamente, em quantidade tão infinita que você não encontra mais a verdade e por fim desiste e deixa-se consumir com entretenimento. Você poderia ler a Bíblia em apenas 2 cliques, mas você não vai, por causa do próximo jogo de futebol, o próximo capítulo de uma série, o próximo filme ou um próximo evento. E o resultado é o mesmo. Nós não lemos a Bíblia. Nós não conhecemos a Bíblia. Temos sim muitas opiniões sobre a Bíblia, mas sabemos o que ela diz? Sabemos a sua mensagem? Vamos nos encorajar para usar essa ocasião de 500 anos da Reforma para nos desligarmos do imenso consumo de entretenimento e ler o Novo Testamento. Na pior das hipóteses, você entenderá melhor o que moldou todos os aspectos do mundo ocidental pelos últimos 500 anos. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like e compartilha com seus amigos. E se você quiser ver mais desse conteúdo, se inscreva no nosso canal. Talvez você nunca tenha ouvido falar do Lutero, ou talvez já tenha ouvido. Mas, de qualquer forma, esperamos que esse vídeo tenha sido proveitoso para você e tenha te motivado a ler a Palavra de Deus. E como a gente viu, a salvação é 100% de graça e está disponível para todo mundo. Para mais detalhes do nosso canal, acesse nossa página crosspaint.tv. E se está gostando do conteúdo, fique ligado que tem mais vídeo no forno. Até a próxima. Falou. Pois é, irmãos, porque é que a reforma protestante ainda continua a ser importante nos dias de hoje? Por causa disto. Se nós no passado, e este vídeo foi feito na comemoração dos 500 anos da reforma protestante, há 4 anos atrás, hoje comemoramos os 504 anos, se há 500 anos atrás aquilo que nos desviava era realmente o reter a informação, agora há tanta informação e acabamos às vezes por andar tão distraídos que não temos cabeça para ler e para estudar a Bíblia. Este vídeo dá um bom resumo daquilo que se passou com a Igreja Cristã até os dias de hoje. Existe uma ideia que eu queria focar para que possamos retirar dela aquilo que é ensinamento pertinente para os dias de hoje. Irmãos, a nossa vida deve ser uma constante busca do Senhor. E neste caminho, conforme o vídeo diz, existem muitas distrações, muitas teorias, algumas delas até usando meias verdades, e nós sabemos que não existem meias verdades, uma meia verdade é uma mentira, e acabam por vezes por desvirtuar aquilo que é a mensagem credível da palavra. Foi assim que se passou lá no passado.
Quando a instituição Igreja Católica Romana, naquilo que era o desejo de angariar fundos para construir projetos, como temos a Basílica, por exemplo, de São Pedro, que a grande parte das indulgências que foram vendidas foi para angariar dinheiro para construir essa obra magnífica. E o povo, porque tinha medo, acabava por contribuir. E esta questão do medo, irmãos, o medo é colocado de parte quando nós temos conhecimento. E é muito importante nós termos conhecimento. Quando nós temos conhecimento daquilo que a palavra de Deus diz, de quem Deus é. O ensinamento que quero partilhar é aquilo que é a base da Reforma Protestante, que é denominada as 5 solas. Solas, aquilo é em latim, e que significa somente. São 5 áreas em que é somente alguma coisa. E era aqui que a Igreja Católica Romana falhava, e foi aqui então que Martinho Lutero ele voltou a colocar no centro aquilo que era importante. E a primeira é somente a fé. A fé, irmãos, é a única forma do pecador arrependido receber a salvação graciosa que há em Jesus, ao ser-lhe imputada a justiça de Cristo. A fé é a mão estendida do mendigo faminto que recebe o pão. Este fundamento ensina que o homem só pode ser salvo mediante a fé, ou seja, a exclusividade da ação pela fé e não de uma outra coisa qualquer, como, por exemplo, as obras. A justificação só virá através da fé que o mesmo possuir no Senhor Jesus Cristo. E o foco está em Deus. Fé. Eu não preciso de fazer nada para alcançar essa salvação. Pela fé. Pelo facto de eu confiar em Jesus. E como é que nós confiamos em Jesus? Quando nós, com a nossa boca, com os nossos lábios, confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós reconhecemos que somos pecadores. Reconhecemos que estamos perdidos. Que temos pecado, que estamos afastados de Deus. E que a consequência desse pecado é a morte espiritual, estar afastado de Deus por toda a eternidade. Mas Jesus, na sua imensa graça e misericórdia, morreu na cruz por nós. Como o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte, foi necessário alguém morrer. E Jesus morreu no nosso lugar. Por isso, quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, Deus, quando olha para nós, vê pessoas justificadas, não pela nossa própria obra e ação, não pela nossa justiça, porque nós, a Bíblia diz, nós somos comparados a trapos de imundícia. Mas, olha, porque Jesus pagou o preço. E eu, ao depositar a minha confiança em Jesus, eu posso alcançar paz com Deus. Deus olha para mim e eu estou justificado. Esta é a doutrina da justificação. Somente crer em Jesus. O sacrifício de Jesus é suficiente. É pela obra e graça de Deus. É dom de Deus. É o que diz Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Imaginem se viesse das obras. Quem tivesse mais recursos, mais capacidade, iria ter mais favor de Deus. E no fundo era isto que a Igreja Católica estava a querer passar. Tu podes comprar um terreno no céu, a tua entrada no céu. Olha, e queres o quê? Queres um T5 com casa de banho em mármore, umas torneiras em ouro? Pois já tens de pagar. Ou queres antes um T1, que pronto, está bem, olha, tem vista para o mar, não, nem sequer vai haver mar no céu, não é o que a Bíblia diz. Mas era uma invenção. E as pessoas, na sua ignorância, com medo, pagavam e compravam aquele papel. Muitas das vezes ia dentro do caixão, para quando a pessoa chegasse diante de Deus mostrar o papel. Olha, eu comprei aqui, está aqui o papel. Agora tenho que entrar no céu. Completamente errado. Somente pela fé. Uma outra verdade que é um pilar, que tem de ser um pilar, e é um pilar da reforma, é sola a Escritura, somente as Escrituras. A Bíblia é a única revelação escrita e inerrante de Deus.
e como tal é a autoridade absoluta para o cristão de todos os tempos. Somente nela encontramos revelado como o homem pode ser perdoado dos seus pecados e reconciliado com Deus, bem como o que Deus espera dos homens em geral e da sua igreja em particular, incluindo nos dias de hoje. A Bíblia é intemporal, ela não está fora de moda. Ela consegue nos elucidar para aquilo que é a vontade de Deus hoje, século XXI. Sabem porquê? Porque o coração do homem não muda. O coração do homem é o mesmo hoje como era lá no tempo de Adão e Eva. Um coração egoísta. Um coração que procura sempre, em primeiro lugar, o seu próprio interesse. Por isso a Bíblia é atual. A Bíblia é a palavra de Deus. E somente ela tem o poder de nos dizer e direcionar como devemos levar uma vida santa e cristã. Tudo o que nós podemos ensinar, aconselhar, tem de estar baseado naquilo que é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. E por ela temos toda a inspiração de Deus para as nossas vidas. Qualquer coisa que seja contrária à Bíblia deve ser descartada e evitada. Não há ensinamento que nós possamos pregar senão aquilo que está na Bíblia. E mesmo a Bíblia é um livro que se interpreta a ele próprio. Nós conseguimos, por meio da Bíblia, por meio do contexto da passagem, por meio daquilo que foi escrito, o autor, o facto da Bíblia estar a não se contradizer, nós conseguimos perceber o ensino e conseguimos perceber também aquilo que é a verdade. 2 Timóteo 3, 14, 17 diz assim: Tu, porém, permaneces firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste e desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. E sabes que elas têm a virtude de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda a boa obra. E aqui pode dar um resumo daquilo que Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, do impacto que a Bíblia tem na nossa vida. Se houve uma coisa que a Reforma Protestante recuperou, foi a centralidade da palavra. As pessoas não liam a palavra. Não liam porque a palavra também estava no grego, no original, no hebraico, no original, e depois foi traduzida para o latim. E apenas os eruditos, os estudiosos, nos quais os padres, os ensinadores da Igreja Católica Romana se incluíam, somente eles podiam ler, eles liam, porque o povo não entendia aquilo que era o latim. E depois havia espaço para muitas interpretações. O que é que Martinho Lutero fez? O que é que William Tyndale fez? O que é que João Ferreira de Almeida fez? Traduziram a Bíblia para as línguas comuns do povo. Martinho Lutero traduziu, naquelas 11 semanas, o Novo Testamento todo, para o alemão comum. O agricultor, o lavrador, a dona de casa que falasse alemão já podia ter acesso àquilo que era a Bíblia. William Tyndale, um dos livros que já li este ano, o homem que traduziu a Bíblia dos originais para a língua inglesa, pagou com a própria vida o facto de ter que andar a fugir com os seus pergaminhos traduzidos do hebraico, do grego, do latim para o inglês. Mas a Bíblia está escrita em inglês. João Ferreira de Almeida, este homem que também traduziu a Bíblia para português. Se nós temos acesso à Bíblia em português, é porque este homem também pagou um alto preço para traduzir a Bíblia para português. Qual é o uso que nós damos da Bíblia? Qual é as ações que nós fazemos no nosso dia a dia para honrar estes homens que pagaram, muitos deles, com a própria vida para deixar a Bíblia acessível ao comum dos mortais? Há tanta gente, irmãos, que ainda não têm acesso a uma Bíblia, não têm acesso a uma Bíblia regularmente. É crime nos seus países ter uma Bíblia. E nós, eu não sei quantas versões você tem em casa de Bíblias, eu tenho umas quantas. Não interessa ter livros só ganhar pó. Nós temos de ler, temos de estudar, temos de passar tempo com a palavra. A palavra é a nossa autoridade, é a mensagem que Deus nos quis deixar. E está aqui tudo aquilo que a palavra contém, é aquilo que é o suficiente para nós termos uma vida agradável ao Senhor.
Outro pilar da Reforma Protestante é solas Christo, somente Cristo. A salvação do homem apenas pode ser encontrada na obra expiatória de Jesus Cristo. O próprio Deus que se fez homem e veio ao mundo a fim de justificar e reconciliar o seu povo com o Pai ao pagar pelos seus pecados. Nada de outros intermediários, papas, pastores, sacerdotes. Com a vinda de Jesus, Jesus é o único intermediário entre Deus e os homens. É o único e exclusivo mediador entre Deus e a humanidade. É verdade que existem líderes nas igrejas, mas estes líderes, pastores, são primeiramente servos que servem para guiar os membros para servir ao Senhor, para explicar aquilo que é a palavra, a salvação, o Evangelho e dar continuidade ao ensinamento da Bíblia para o caminho da santificação. Agora, mediador. O único mediador que existe entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai sem ser por Ele. É o que dizem em Atos 4 também. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Irmãos, todos estes pilares, estes somentes que nós estamos a falar, que fizeram todo o sentido há 504 anos atrás, continuam a fazer sentido hoje também. E há pouco esqueci-me de referir uma coisa em relação à Bíblia. Quantas pessoas não deitam abaixo a Bíblia? Quantas pessoas não querem declarar que a Bíblia é mentira, que são histórias de encantar, que até podem tirar alguns princípios interessantes, mas que, não, palavra de Deus, não. Pois nós devemos combater isso. Nós devemos declarar com a nossa vida, com a nossa boca, de que a Bíblia é a palavra de Deus. E às vezes é controverso, mas como eu disse aqui há alguns domingos atrás, naquela conferência que eu fui, esta frase de uma senhora que eu não me recordo o nome, mas ela dizia: como é que nós podemos esperar não ser controversos quando o nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele fez mais foi controverso? Ele mexeu as águas quando Ele foi contra o sistema religioso que estava na altura em vigor, contra os fariseus, contra os saduceus, contra aquilo que era uma falsa religião, uma fachada. Jesus foi controverso. Não esperemos que o mundo também não nos aceite. Não esperemos que o mundo também nos olhe de lado. Se queremos estar em intimidade com Cristo, nós precisamos de declarar que a palavra de Deus é a verdade. E a centralidade de Cristo também. Tantas pessoas acabam por dizer: é mais um. Alguns até que se dizem cristãos alguns negam a divindade de Jesus. Não, Jesus não é Deus. Jesus é apenas alguém que foi criado por Deus para a obra da salvação. Pois isso é mentira, irmãos. Isso é uma heresia. Jesus é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é importante nós cada vez mais colocarmos Cristo no centro. Independentemente daquilo que o mundo possa declarar, nós não podemos negociar a centralidade de Cristo nas nossas vidas, na vida da nossa igreja local. Mesmo que isso venha a fazer com que nós percamos adeptos, pessoas comecem a sair, nós temos de nos manter firme nesta verdade inegociável de que Cristo, somente Cristo, é o único mediador entre Deus e os homens. Somente pelo sacrifício de Cristo é possível paz com Deus, é possível a salvação em Cristo Jesus. Outro pilar da reforma é a sola gratia, que diz somente a graça. A salvação do pecador é fruto apenas da graça de Deus, pois não há nada que o homem possa fazer para merecer o perdão de Deus e resgatá-lo da condenação eterna. O Espírito Santo age em graça ao erguer o pecador da morte para a vida, a fim deste crer na obra expiatória de Jesus Cristo na cruz. A salvação é um favor que nós não merecemos. Ou seja, é graça. Não há
necessidade de que seja feito nada para alcançar. Não é pelas obras, é pela graça. Foi Deus que tomou o primeiro passo. Nós não vamos ser salvos por mérito próprio, por obras, por sacrifícios, por penitências ou por compra de indulgências, explicando aquilo que era a parte histórica que estava-se a passar na Reforma. A única causa eficaz da salvação é a graça de Deus sobre o pecador. Não há nada que eu possa fazer, porque eu estou morto. Se eu passo da morte para a vida, é Deus que me inunde com a sua graça e eu venho a compreender aquilo que Cristo fez por mim. Pela graça, pela misericórdia de Deus. É o que diz em Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E já tínhamos lido este texto aqui. Mas é importante perceber que no tempo onde ocorreu a Reforma Protestante, e irmãos, infelizmente isso ainda permanece nos dias de hoje, há muita questão das obras. A Igreja Católica Romana continua a ter uma teologia de que se fores bonzinho, e às vezes nós também, nós ainda continuamos com essa ideologia do senso comum de que se eu for bonzinho, Deus também vai ser bonzinho para mim. Se eu ajudar o pobre, se eu der a esmola, se eu fizer esta boa ação, então Deus vai olhar para mim. Não é assim que funciona. A Bíblia é clara que é pela graça. É verdade que é importante fazer essas boas ações. Mas nós não podemos fazer essas boas ações com a motivação de que queremos ganhar o favor de Deus, porque isso torna-se um negócio. É mercado, é mercantil. Eu vou fazer para que Deus possa olhar para mim e possa dizer, muito bem, então vá, toma lá, bênçãos. Irmãos, isso não é bíblico. É verdade que nós somos chamados às boas obras. Tiago diz isso. Mas isso é consequência da graça de Deus que nos inunde, da nossa confissão do pecado, de aceitar Jesus e depois de compreendermos essa magnífica obra que Deus fez connosco, aí somos motivados a fazer boas obras. E não é o contrário. Não é fazer boas obras para que Deus depois me possa dar a salvação. Porque não vamos conseguir. Qualquer obra excelente que possamos fazer não paga todo o mal que o nosso pecado trouxe. Não paga. O saldo é muito negativo. Por isso Jesus precisou de vir à cruz morrer. E aí, depois da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, do preço estar pago, o saldo passou a ser positivo. Não por nosso mérito, mas pela obra e graça de Jesus Cristo. Terminando, o quinto pilar é sólida é a glória somente a Deus. O fim último de todas as coisas, de todas as ações, é glorificar a Deus, incluindo a salvação, a qual é inteiramente realizada por Deus, inteiramente para a sua glória. Tudo o que Deus faz tem em vista a glória dele. Nós, os seus filhos, devemos em todo momento procurar glorificar a Deus por quem Ele é, pela salvação que nos foi dada, vivermos de uma forma alegre, segundo a sua vontade que está revelada nas Escrituras. Ainda hoje, aquilo que nós vemos é muitos líderes, muitos pastores, muitos líderes, que se acham no direito de receber esta glória, de receber esta devoção. Homens e mulheres que, dizendo-se de Deus, tentam, de alguma forma, ganhar o povo para que eles os sigam e não canalizam essa glória para Deus. Precisamos entender que respeito para com a liderança é muito diferente de idolatrar essa liderança. Nós não somos chamados a idolatrar ninguém nesta terra. Só devemos adorar a Deus. É verdade, devemos ter respeito pelos líderes da igreja, assim como devemos ter respeito por todos os irmãos. Mas, meus amigos, meus irmãos, se algum dia os vossos pastores se estrebarem nos seus próprios entendimentos e disserem alguma coisa, pregarem um outro evangelho que não o da Bíblia, que seja anátema.
E vocês têm a responsabilidade de conhecer a palavra para poder filtrar aquilo que o pastor está a falar. E não só aqui, mas em todas as pesquisas de pregações do YouTube. Porque o ensino, eu estou consciente disso, o ensino que a minha igreja recebe, era bom que fosse só este aqui do púlpito, mas não é. Porque há tanta coisa, tanta porcaria que passa para aí pelas internets, YouTubes, e nós acabamos por comer tudo. E nós temos de ter a capacidade de filtrar aquilo que vem da palavra de Deus. Ter este discernimento. Quando é que se está a falar de positivismo, quando é que se está a falar de humanismo, de ser o homem o centro das coisas, quando é que se está a falar de outro tipo de coisas que não vem na Bíblia. Não vem na Bíblia. Mas que às vezes tem uma capa de meia verdade e acaba por nos desviar. Somente a glória deve ser dada a Deus. Se houver algum homem que se julga poderoso para doutrinar sem analisar as Escrituras, homens às vezes que se consideram mediadores de salvação, que seja maldito. Que seja maldito. A glória deve ser dada somente e exclusivamente a Deus. Toda a nossa vida, todo o nosso modo de viver devem ser ações que glorifiquem o nome do nosso Senhor. Somente a Ele, Deus, é digno de toda a honra e toda a glória. E é o que diz então nestes textos bíblicos: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nosso caráter é moldado também quando nós, em todas as coisas, recebemos glória e canalizamos essa glória para o Deus Altíssimo. Porque tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Glória dada somente a Deus. Sendo bem objetivo e curto, são estas as solas ou os somentes que sustentam a base da Reforma Protestante, irmãos, que são tão pertinentes também para os dias de hoje. Porque conforme o vídeo que vimos, o vídeo diz tanta informação que existe hoje e nós precisamos de saber filtrar. Precisamos ter pilares que quando as tempestades vêm com tanta sorte de doutrinas, tantas heresias que andam por aí, nós sabemos aquilo em que queremos, em que acreditamos, sabemos qual é a nossa teologia. Nos dias de hoje, temos de nos reformar a cada dia que passa. Buscar constantemente Deus nas nossas vidas. Nunca negociando as verdades bíblicas que são pilar na nossa doutrina e teologia. Somos chamados a viver a Reforma Protestante todos os dias. Amém, irmãos? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque Tu levantaste homens para trazerem a verdade de volta, a verdade, a centralidade da verdade de volta, Senhor. E há 504 anos atrás, há mais até 600 anos, levantaste esses homens, depois levantaste este homem, Martinho Lutero, que pela Tua revelação, Senhor, nos trouxe novamente àquilo que é a centralidade. E a centralidade és Tu, Senhor. É a Tua palavra, é a pessoa de Jesus, a fé, a graça. Senhor, que nós possamos viver estas verdades no dia a dia. Que a cada dia nós possamos deixar-nos moldar pela Tua palavra rumo à estatura de Cristo. Acompanha-nos, Senhor. Livra-nos da interpretação errada das Escrituras. Livra-nos dessas doutrinas heréticas, Senhor, dessas heresias que andam por aí, que acabam por tirar-te a glória. Que nós possamos ser estandartes da verdade, luz no meio das trevas, para declarar acima de tudo aquilo que é a verdade da Escritura, para que toda a glória seja dada a Ti, que nenhuma glória te seja retirada, Senhor, porque Tu és digno de toda a honra e todo o louvor. Obrigado pelo culto, Senhor. Obrigado porque mesmo nós te dando o culto, Tu nos abençoas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, irmãos. Bom domingo. Não esquecer, durante a semana, as reuniões que existem. Só um anúncio rápido. Nos próximos 15 dias eu vou estar um pouco mais ausente. Vou estar um período de férias com a minha família. É verdade que a rotina não vai mudar muito porque as crianças estão na escola, mas vamos estar um bocadinho mais
concentrados em termos familiares. Daqui a 15 dias depois estarei cá em pleno, está bem? Boa semana para todos, que o Senhor vos possa abençoar e não se esqueçam de viver a reforma todos os dias, está bem? Sermos reformados todos os dias. Obrigado.